Oi amigos, oi amigas, meus irmãos, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando vocês, a paz de Deus possa estar realmente preenchendo nossos corações e que nós possamos realmente estar sensíveis cada dia mais à voz dele, tá bom? E antes de qualquer coisa, vamos começar orando. Eu queria estar orando com vocês um pouco agora e depois quero dar alguns avisos e passar para a palavra, tá bom? Então vamos estar em oração. Senhor Deus, nós bendizemos e agradecemos ao Senhor. Somos gratos por essa oportunidade que você tem nos dado de estarmos juntos, ainda que por meio virtual, mas falando a tua palavra, anunciando o teu evangelho, fortalecendo os nossos irmãos e contando com a graça do Senhor para esses tempos tão diversificados. Eu te peço nessa hora que o Senhor visite meus irmãos onde quer que estejam, fortaleça-os na fé, em nome de Jesus, que o Senhor possa animá-los para buscarem mais e mais a tua presença, estarem também sensíveis à tua voz e possam realmente desenvolver aquilo que o Senhor tem concedido a cada um. Guarda-os debaixo da tua poderosa mão, concede-nos ousadia e intrepidez para continuar anunciando a tua palavra. Pedimos que o Senhor também seja conosco nesse tempo que estamos aqui agora. Seja bendito para todo sempre, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, avisos. Irmãos, como não temos os grupos reunidos nem na terça, nem na quarta, basicamente, o que é que eu vou estar fazendo? Tanto na terça quanto na quarta, eu vou estar trazendo um estudo para vocês. Esse estudo, o título é Pilares da Vida da Igreja, né? A gente vai estar sequenciando, então a gente vai falar terça. Na quarta a gente vai estar continuando. Então, terça, como se fosse assim, quarta, 2. Aí semana que vem a gente volta, 3, 4. Então, é um grupão só agora, pela internet, com assunto na terça, continua na quarta. A gente vai fazer isso pela semana, tá bom? E aí eu vou falando com vocês, vou ampliando, a gente vai ver como é que a gente consegue fazer para a gente também estar se comunicando por zap. E ali está tirando algumas dúvidas, ouvindo alguns comentários dos irmãos também. E ampliando essa discussão no meio desse canal que nós estamos tendo agora, oportunamente, tá bom? E quanto mais estamos aguardando, né, as últimas orientações aí, basta dizer também que não estamos nos reunindo, né, porque estamos sendo perseguidos, não é uma questão de perseguição religiosa. Nós estamos atendendo uma orientação que foi dada para o nosso governo, uma determinação do governo, por uma questão de vigilância e segurança da saúde pública. No momento que entendermos que há uma perseguição, estão querendo nos proibir de cultuar, de louvar o nosso Deus, aí sim nós nos posicionaremos contra. Que não é o caso. O governo não está levando a gente a pecar. Não, estamos simplesmente seguindo orientações que são precisas e estão de acordo com os princípios também que a palavra nos orienta. Então, por isso optamos por não nos reunir e também pela saúde uns dos outros, né? Já que nos amamos, né? E precisamos sim cuidar uns dos outros. Aqueles que estão trabalhando, que não podem deixar de trabalhar, né? Que tem que sair, né? A orientação é ficar em casa, mas sabemos que tem pessoas que precisam sair, precisam trabalhar, precisam desenvolver. Se protejam, façam a higienização correta das mãos, evitem tocar a boca, as narinas, os olhos com a mão suja. Faça a lavagem como tem que ser feito, bem organizadinha, né? Tudo certinho e tudo vai funcionar, né? E pedimos a Deus que possa nos livrar nesse tempo de adversidade, né? Se por um acaso acontecer o fato de algum de nós vir a se contaminar, né? Pedimos a Deus que isso não aconteça, mas não podemos ser negligentes, que possa ser que aconteça. Mantenha calma, faça o que tem que ser feito, como se trata um resfriado, uma gripe. Bastante água, suco, faz caldinho, né? A cancha de galinha ou o chamado mingau de cachorro. Vai se prevenindo dessa forma, se organizando dessa forma.
E se começar a sentir a falta de ar, aí sim procura um médico. Mas mesmo assim nós estamos aqui para poder dar o devido apoio, orientação, conselho, né? Para que a gente possa também estar junto com vocês em qualquer adversidade. Outra coisa que vale salientar é que nós sabemos também que por ser um tempo difícil, pode ser que alguns irmãos tenham dificuldade de alimento, alguma necessidade financeira, e nós como igreja estamos aqui também para apoiar. Então podemos nos comunicar uns aos outros, comunicar a necessidade aos santos, buscar ajudar essas pessoas, esses irmãos nessa necessidade também, somando nossas forças, né? E assim nós podemos realmente como igreja amparar os necessitados, tá bom? Deus continue abençoando vocês. Esses são basicamente alguns avisos que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu queria agora compartilhar um pouco da palavra com vocês, tá bom? Nós temos falado aí ao longo desses 2 domingos seguidos, falando sobre o papel do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, né, no operar da igreja, né? A gente já entende, já conhecemos, já sabemos que a igreja não é 4 paredes. A igreja não existe quando se reúne, né? A igreja não existe, né, porque ela está congregada em algum lugar. Pelo contrário, a igreja está nos 4 cantos da terra, sendo manifesta pela ação do Espírito Santo, por meio da minha vida, da vida de cada um dos irmãos, que assim estão realmente rendidos ao governo de Deus, né? E por isso que onde nós vamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo, nós anunciamos a palavra, nós testemunhamos da verdade, porque nós somos igreja do Senhor onde quer que estejamos, vivendo em santidade, honestidade, verdade, e daquilo que Ele tem nos capacitado pela graça dEle. Amém? E eu queria continuar esse tema, né? A ação do Espírito Santo por meio desta igreja maravilhosa que está aí hoje, operando de uma forma bem interessante, né? Fora dos templos, principalmente fora dos templos, já é um costume nosso, mas hoje a igreja como um todo, no Brasil principalmente, está vivendo um novo tempo nesse sentido, né? Irmãos que não estavam habituados a congregar desta forma, fora de um espaço, estão aprendendo hoje e entendendo que a palavra não está presa, né? A gente tem as redes sociais para compartilhar a palavra com um amigo nosso, com um vizinho, né? E assim a gente também com a nossa casa, muitas vezes até o nosso tempo ficava muito apertado para estar com nossos familiares, para orar junto, né? Às vezes até para brincar, para assistir um filme, para estar junto. E hoje, para a glória de Deus, temos essa oportunidade também, em meio a toda essa adversidade, tá bom? Então, continuando nesse tema, eu queria ler alguns textos com vocês. O primeiro texto que eu vou ler está em Atos, capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 4. Atos 1, verso 4. E eu vou ler do verso 4 ao verso 8. Diz assim, na minha tradução, eu estou lendo a Bíblia King James 1611. Quem já sabe que eu normalmente leio, ou quando é essa, no Testamento Judaico, mas tem alguma diferença outra de tradução, mas é isso mesmo. Vamos lá. Então, versículo 4. E, tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. A gente lembra que o livro de Atos foi escrito por Lucas, e aqui ele vai fazendo um tratado, vai trazendo uma descrição dos eventos que aconteceram, e esse evento aqui é um pouco antes da ascensão de Jesus ser elevado aos céus. Versículo 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus dizendo aos seus discípulos. Versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ou pela sua própria autoridade. E o versículo 8. Mas recebereis poder, quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessantíssimo texto. A gente vê uns pontos interessantes, discípulos reunidos, e uma pergunta que
Os discípulos assim fizeram, que foi, logicamente, bem pertinente àquele momento. Senhor, este é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E o Senhor diz que não cabia a eles, né, saber, questionar sobre isso, porque isso dependeria da autoridade, da vontade do que o Pai havia estabelecido. Estamos vivendo um tempo também diferente, né, na nossa realidade, na nossa época. E às vezes a gente fica, meu Deus, nunca vimos, nunca experimentamos isso. O mundo já experimentou muitas outras coisas, né? Fora as guerras também. E para nós é algo novo. É interessante que um dia desse falando com a Auri, que coisas que eu estudei na história, né, durante estudando história, nunca pensei em ver. Eu cheguei a estudar e nasci na época em que havia uma divisão muito clara no mundo, onde havia o mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista, dirigido pelos Estados Unidos, né, e seus aliados, né, que estavam completamente opostos ao mundo socialista, que tinha como líder a antiga União Soviética e os seus aliados. Eu nasci, né, nessa época, eu lembro da Guerra Fria, estudei sobre isso, né, e aconteceu um fato em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, caracterizando praticamente o fim dessa disputa e o fim da Guerra Fria. Aquilo para mim foi um impacto, eu achei que nunca viveria aquilo, mas aconteceu. E ouvindo relato de irmãos que viveram naquela época, irmãos que viveram debaixo da cortina do socialismo, e quem conhece um pouco da história da União Soviética sabe como realmente era oprimido, né, o evangelho era bem combatido, né, bíblias eram proibidas de ser distribuídas, cultos proibidos de ser realizados, mas havia irmãos que constantemente iam próximo ao muro, ali em Berlim, Alemanha, e oravam, e clamavam, e ministravam, e suplicavam ao Senhor. E quando aconteceu, fica parecendo que foram os homens que decidiram. Não. O nosso Deus sempre esteve por conta de toda a história, por trás de toda a história. E a gente está vendo aqui algo maravilhoso, que a palavra diz no versículo 8, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E é interessante porque é o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo em você, que nos leva, nos capacita, nos anima a orar, nos anima a realizar coisas que, olhando para um contexto natural, é impossível. Imagine naquela época. Quem imaginou, e eu digo isso porque eu também vivi e estudei aquela questão naquela época, quem imaginou algum dia toda a poderosa União Soviética deixar de existir? Mas aconteceu. O muro de Berlim caía, o muro que dividia a Alemanha Oriental e Ocidental. Aconteceu. E não foi por causa dos homens, foi por causa de Deus, levantando a sua igreja em clamor e em oração. Outro dia eu vou falar um pouco sobre esses pontos da história, mas vamos deter essa questão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em mim, está em você. E através dessa ação e desse poder que nós estamos falando aqui, nós podemos fazer coisas fantásticas e maravilhosas. E a gente vai ler aqui alguns textos que vão deixar isso muito claro. Que foram textos, lógico, da época da igreja dos seus primórdios, mas que está acontecendo conosco hoje. Para esse tempo nós estamos aqui. Esse tempo de poucas viagens. Esse tempo do mundo praticamente parado. Esse tempo de homens que não podiam parar porque perdiam dinheiro, tiveram que parar. Esse tempo de instabilidades. Para esse tempo estamos aqui. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, para este tempo manifestarmos a glória e o poder dele. Amém? Um outro texto que eu queria ler com vocês, dentro dessa mesma linha, é Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim, Atos 2, verso 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Nós voltando um pouco a fita, os discípulos estavam ali, Jesus fala que receberiam poder, depois Jesus vai aos céus. Anjos que estavam naquele momento dizem, assim como você ouviste subir, ele voltará. E ali eles vão e começam a ter uma rotina de oração constante, aguardando o que Jesus disse, a promessa do Pai. E chega um determinado dia
que eles estão lá, nesse contexto de oração, de busca. Que no versículo 2 diz: e de repente veio um som do céu como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe apareceram línguas como que de fogo, e se repartiram e puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Repitam comigo, repita aí, você está aí do outro lado, mas dá para você repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A gente entende aqui que no momento o Espírito Santo nos concedeu que se falasse novas línguas, tal, mas esse cheio concedeu a eles uma oportunidade, uma ousadia, e a gente vê essa ousadia manifesta na vida de de Pedro, e Pedro pega o Evangelho, e praticamente cerca de 3.000 pessoas se convertem. Não foi o intelecto de Pedro, não foi o intelecto de Pedro, não foi a sabedoria de Pedro, mas foi a ação e graça do Espírito Santo que o havia preenchido. Ainda no livro de Atos, capítulo 4, vou ler do versículo 1 em diante. Contextualizando, no capítulo 3, Pedro, João, vão ao templo, tem um homem coxo, eles oram, aquele homem é curado, tal. Há um alvoroço, e aquilo chama a atenção, logicamente, dos sacerdotes, dos escribas, e aí eles são presos. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Atos 4, 1. E enquanto falavam ao povo, os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e anunciavam por Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 3. E lançaram a mão deles, e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens chegou a quase 5.000 homens. Não citou aqui nem mulheres ainda, nem crianças. 5. Versículo 5. Aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciãos e escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos que eram do parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, perguntaram, lembrando, pondo quem no meio? Pedro, João e o antigo coxo, o ex-coxo. Né? E perguntaram, com que poder, em nome de quem fizestes isso? Versículo 8. Então Pedro, repita comigo, cheio do Espírito Santo, isso, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel, até aí. Ele vai continuar um relato, mas, mais uma vez, Pedro vai se dirigir àqueles homens que estavam questionando com que autoridade, com que poder, cheios do Espírito Santo. E a gente vai ver que eles mesmos vão ficar assim, porque sabiam que Pedro era letrado. Aqueles homens não tinham estudo. E aqueles homens andaram com Jesus. E estavam com ousadia. Estavam falando com firmeza. Mas a gente viu aqui, e repetimos, cheios do Espírito Santo. A gente sabe que não tinha o que ser feito. O milagre foi notório. Todos viam. Né? E ameaçam não falar mais naquele nome e tal, aquela situação toda, mas tem que deixar eles irem. E eles vão. E é interessante, no versículo 4, lá no versículo 23 em diante, que a igreja se reúne para comentar sobre esse fato. Versículo 23. E solto eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes disseram. Versículo 24. E ouvindo eles isso, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram. Agora a gente vê a igreja orando. Eles comunicaram, contaram o que aconteceu, os ameaças que receberam, e a igreja para orar. E a oração foi a seguinte: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que pela boca do teu servo Davi disseste, por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 26 do capítulo 4. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. 27. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como gentios e o povo de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Não, ninguém foi pego de surpresa, já estava determinado, o Senhor já tinha determinado que isso acontecesse. Sim, versículo 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E estendei a tua mão para curar e para que os sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E finalmente, versículo 31. E tendo eles orado, foi abalado, ou tem a tradução que fala, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos, mais uma vez, repita comigo, foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciava a palavra de Deus com ousadia. A gente tem visto Espírito Santo, recebereis poder. A gente viu ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, cheio do Espírito Santo. E isso vai ser algo que vai prosseguir na vida da igreja. Um outro texto é Atos capítulo 6. O Atos 6, ele vai falar da instituição dos diáconos. E havia umas características interessantes. Eu queria ler com vocês essas características, Atos 6, versículo 1 em diante. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram negligenciadas, esquecidas na divisão do alimento diário. Versículo 12. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possamos nomear este serviço, sobre esse importante serviço. Falamos 3 características, né? Primeira característica, bom testemunho. Segunda, cheio do Espírito Santo. E a terceira, cheio de sabedoria. Versículo 4. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E o versículo 5, eu vou ler até aqui, desse capítulo 6, versículo 5 diz assim: e este parecer agradou a toda a multidão. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, não é o Coríntios, mas é Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Homens cheios do Espírito Santo. E faz referência a Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Se a gente continuar a leitura, a gente vai ver a situação que acontece. Ninguém podia resistir ao Espírito, a sabedoria com que Estevão falava. E a gente vê que Estevão vai ser martirizado, né? Vai ser o primeiro mártir desta igreja aqui. E é interessante porque esse mesmo Estevão, no capítulo 7, no versículo 55, nós vamos ler assim: mas ele, Estevão, você lê um pouquinho para você entender que é Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou voltar ponto a ponto para falar sobre essa questão do cheio do Espírito Santo, tá bom? Eu queria ler só mais um texto com vocês. Só mais um texto que está em Atos capítulo 13. Atos 13. Deixa eu ver de onde eu comendo. Vou ler do versículo 44, tá bom? Eu vou ler do 44 ao 52. Então, Atos 13, 44 ao 52. E no dia do Shabat, aqui já tínhamos, tanto Paulo ou Saulo e Barnabé já estavam na sua primeira viagem missionária, né? E ali eles chegaram, se eu não me engano, deixa eu ver onde que eles estavam, se eu não me engano, foi Derbe ou foi Listra, mas daqui a pouco eu vejo. Vamos ver se na leitura aqui eu vejo isso. Versículo 54. E no dia de Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões,
Eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: é necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, vós não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para a luz dos gentios, para ser luz dos gentios, para que sejais por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Todos aqueles que o Senhor abriu o coração para compreender, para entender. Deixa eu me arrumar aqui minha cadeirinha. Apoiar minhas costas, sabe? A gente vai ficando velho com a idade, tem que apoiar as costas. Bem, voltando às vidas aqui. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas, os principais homens da cidade, e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram dos seus termos. Sacudindo contra eles a poeira de seus pés, partiram para Icônio. E agora o versículo 52. E os seus discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. De novo, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Uma coisa que a gente vê claramente ao longo dessa leitura do livro de Atos, algo que vai nos acompanhar o tempo todo no livro de Atos, vai ser uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que não havia problemas. Não quer dizer que haviam homens também que não davam segundo os princípios. Nós temos Ananias e Safira lá em Atos capítulo 5. Mas todos aqueles que compreenderam a importância de ser cheio do Espírito Santo e viver dos princípios que Deus estabeleceu, fizeram coisas maravilhosas. E, irmãos, isso para mim, para você é uma inspiração. Porque Deus só precisa que nós venhamos obedecê-lo, atender o chamado dele, para desenvolver coisas que estão muito além do nosso alcance. A gente vê um Pedro que certa vez negou, teve medo da morte, lógico, e negou o Senhor por 3 vezes. Mas depois da vinda do Espírito Santo, nós vemos um Pedro ousado. Um Pedro que, se a gente fosse olhar ao longo do livro aqui, ele foi preso lá em Atos 4, onde viu isso. Depois eles e os discípulos são presos novamente, são libertados de forma milagrosa. E a ordem vão pregar. E eles vão, pregam, e depois são presos de novo, são açoitados. Proibidos de pegar Pedro, com os discípulos pregam o evangelho de novo. A perseguição vem, Pedro prega o evangelho. Ousadia do Espírito Santo. Poder e graça do Espírito Santo. Não tem outra forma de viver um evangelho genuíno. O que nos sustenta, o que nos capacita, o que nos fortalece, o que nos anima, o que nos faz não desistir desta caminhada, não é por causa do inferno. É a graça que o Senhor tem derramado sobre nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos comissiona a ler a palavra. Lemos a palavra, que o Espírito Santo gera esse desejo na gente. Lemos a palavra. E meditamos na palavra, porque o Espírito Santo nos capacita a meditar na palavra. Oramos porque o Espírito Santo nos impulsiona a orar, a clamar pelos aflitos, a interceder. Assumimos ministérios pelo poder do Espírito Santo. Somos pastores, somos evangelistas, somos mestres, somos doutores, sabe? Por causa da graça do Espírito Santo. Não é a capacidade de homem, não é o nosso intelecto, não é a nossa força, é o Espírito Santo. Continuamos, certa vez, um domingo desses para vocês. Somos homens. Temos os mesmos desejos que qualquer homem natural tem. Os mesmos temores que qualquer homem natural tem. As necessidades que qualquer homem natural tem. Mas o Espírito Santo em nós nos ajuda a prevalecer diante dos nossos desejos e vontades e a continuar. Estamos vivendo um tempo difícil, uma pandemia,
Causa medo? Causa medo. Medo por nós, medo por nossos familiares, medo por nossos entes queridos. Mas não podemos parar. E quem nos ajuda a não parar, e quem nos ajuda para que o medo não nos domine? O Espírito Santo. Quem nos capacita a refletir a importância de podermos continuar na fé? O Espírito Santo. O discipulado, irmãos, ele tem a sua importância. E é importante que haja discipulado. Estejamos juntos, compartilhando, anunciando, animando na fé, corrigindo, né? Mas discipulado sem Espírito Santo não funciona. E igreja sem Espírito Santo não funciona. Então, o meu papel e o teu papel é nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudará a desenvolver a obra para a qual fomos chamados. E com certeza, Ele nos colocará juntos. Da forma dele, da maneira dele, do jeito dele. E vamos fazer obras impactantes, obras grandiosas, obras maravilhosas. Né? Dentro da nossa esfera. Dentro da nossa esfera de trabalho, dentro da nossa esfera de alcance. O alcance que ele vai favorecer a cada um. 1, 2, 10 mil. É ele. E a gente tem alguns pontos aqui bem interessantes na palavra. Quando o Espírito Santo nos enche, nos preenche, algumas coisas são bem claras. Exemplo. Quando Pedro e João chegando na Porta Formosa, lembra que a gente até comentou já sobre isso alguns domingos, mas quero trazer um ponto bem interessante para vocês. O Pedro diz, né, porque olha para nós, ele disse para o coxo. E o coxo olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e o Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E é interessante que quando as pessoas começaram a fluir sobre eles, todo mundo, Pedro diz assim, por que vocês estão desse jeito? Como se pelo nosso próprio poder e autoridade tivesse feito esse homem andar, esse homem ter a boa saúde. Mas o poder que há no nome de Jesus fez com que esse homem... Irmãos, quando estamos cheios do Espírito Santo, não queremos glória. Como estamos cheios do Espírito Santo, não dizemos, ei, vem cá, olha o que eu faço. Olha, eu posso levantar um, eu posso curar outro. Venha porque aqui tem cura. Quando o Espírito Santo nos enche, a glória do Pai. Diminuímos. Queremos honrar Jesus, queremos que as pessoas conheçam Jesus, queremos que as pessoas vejam Ele. Não tem... não buscamos méritos, não buscamos reconhecimento, não buscamos ser visto. Mas queremos que o nosso Senhor seja conhecido. Ser cheio do Espírito Santo leva a isso. A gente vê um Estevão que combatia, né, aquelas ideologias da época com ele e as pessoas podiam resistir. A gente não vê Estevão, não, porque eu posso, porque eu sou mestre, porque eu estudei o grego, eu estudei o hebraico original. O Espírito Santo nos leva a emudecer as palavras. Ou melhor, emudecer as pessoas com palavras que Ele gerou em nós. Claro que nós precisamos estudar pelas nossas limitações, mas Ele tem que usar as palavras como Ele quer. E a glória sempre será dele. O Espírito Santo, além desses dois pontos que eu disse para vocês, nos dá ousadia. Das pessoas não ameaçarem, disserem, não façam, não proclamem. E nós falamos, mesmo correndo risco de vida. Nesse contexto agora atual de medo, de tantas inseguranças, o Espírito Santo nos capacita a continuar, a confiar e perseverar. Não estamos escapes, não há uma imunidade espiritual. Não, mas há uma confiança. Que a obra que o Senhor tem na minha vida e tem na sua se concretizará. Basta deixar que nos oriente. Por isso eu digo a vocês, encham-se do Espírito Santo. É um tempo de busca. É um tempo de louvor, é um tempo de glórias, é um tempo de adoração, um tempo de sensibilidade à voz dele. E é muito simples. Não é 24 horas orando de joelho, não é 24 horas lendo, mas é sensibilidade. É sensibilidade. A hora de orar, a hora de ler, a hora de falar, a hora de rir, a hora de chorar. Quanto mais sensível ao Espírito Santo você tiver,
mais você saberá com essa hora. Atento, atento, atenta. O Espírito Santo está em mim, está em você. Foi-nos concedido isso, não para manifestar dons e atrair a nossa, chamar a atenção para nós. Lembra de João? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, anime-se nesse tempo. Encham-se do Espírito Santo. E Deus vai usar você dessa maneira onde você está, com graça. E você vencerá o medo, que você pode sentir que é normal. E você vencerá a ansiedade, que você pode sentir que é normal. Você que vai vencer a preocupação que você tem, que é normal, porque você é homem, você é natural. Você faz parte daqui também. Tem uma parte sua, embora seja homem e mulher espiritual. Temos vontades, sentimentos. Mas o Espírito Santo em nós nos ajuda a vencer tudo isso. Amém, amados? Gostaria de compartilhar mais, mas não quero me estender. Leiam, releiam os textos, orem ao Senhor, peçam para ser cheios pelo Senhor, tá bom? E o Senhor possa capacitá-los mais e mais em nome de Jesus. É um prazer estar com vocês. Ouçam esse vídeo, meditem na palavra, né? Clame ao Senhor e diz: Senhor, enche-me e usa-me nesse tempo. Uma coisa certa, para esse tempo você ainda está aqui. Alguns irmãos não estão mais entre nós. Alguns irmãos também sucumbiram nessa epidemia. Mas nós ainda estamos de pé, para a glória do Senhor e manifestação da vontade dEle. Amém? Firmes, fortes, somos corajosos nele, na força dEle. Não podemos dar uma de super-heróis, vai? Embora eu tô com essa camisa massa, né? Mas Ele é o super-herói nosso. É Ele que nos capacita, a força vem dEle. Tá bom? Então Deus abençoe você. Um abração para vocês, beijão. Vamos orar, encerrando? Amém. Pai, muito obrigado por tua misericórdia revelada mais uma vez a nós. Senhor, eu te louvo pelo exemplo de fé que nós podemos ver, ler e entender que veio sobre a tua igreja no primeiro século. Esse exemplo de fé tem fortalecido nosso coração, e não só esse exemplo de fé da primeira igreja, mas de quantos outros homens que viveram antes dela, antes do Velho Testamento, e foram sinônimos de vitória e confiança em ti. Assim seja a nossa vitória. Renova-nos para esse tempo tão adverso e diferente, para ainda nesse tempo manifestarmos a glória do Senhor. Eu oro por cada irmão e irmã, sustenta-os, ampara-os, renova as forças em nome de Jesus e enche-os do teu Espírito. Assim eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bye bye, very well.